graça de Deus, nós estamos aqui mais um dia, mais uma oportunidade para compartilhar a palavra do Senhor, trazendo assim os ensinamentos de Deus para a nossa vida, para a vida daqueles que temem ao Senhor, para aqueles que desejam ter um bom relacionamento e gozar assim de uma comunhão com Deus. Nós temos falado sobre família, falando de uma família temente a Deus, de um lar que teme ao Senhor, que glorifica o nome de Deus e que tem como base, como fundamento desta família, a palavra de Deus como primazia, a palavra de Deus como algo necessitado ou algo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. E diante desses ensinamentos, nós temos considerado aqui a Bíblia é o poder de Deus. E nós queremos usar basicamente o versículo de número 2, o versículo de número 25, 67 e 68, quando nós consideramos a Bíblia como o poder de Deus, os efeitos que a Bíblia produz na vida daqueles que temem a Deus, na vida daqueles que honram o nome do Senhor, que glorificam o nome do Senhor, diante da sua palavra, diante de uma atitude, uma conduta, uma ética que glorifica o nome do Senhor. Pensando nesse versículo de número 2, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Um relacionamento piedoso com Deus vivo é a evidência de que a palavra de Deus agiu no nosso coração. Quando nós falamos sobre o poder da palavra de Deus, é interessante como que isso se tornou tão trivial no meio evangélico e às vezes tão sem valor, tão sem significado para a vida de muitos crentes que cultuam, que cantam, que glorificam, que ofertam a Deus. Contudo, a verdade da palavra ser o poder de Deus, ela tem sido na prática meio que trivial, meio que desprezada por muitos evangélicos. Vejam bem, falar sobre o poder da palavra de Deus, falar que a palavra de Deus é o poder de Deus, deveria trazer significados mais profundos para motivar esse relacionamento piedoso, essa convivência com Deus, uma intimidade com Deus, um desejo por Deus, se nós entendêssemos, se nós compreendêssemos o que é o significado, a importância da palavra ser o poder de Deus. Vejam bem, dentro do meio evangélico, no círculo cristão, milagres, sinais, curas, libertações, prosperidades, tudo isso parece ser mais importante do que a palavra de Deus. E essas coisas parecem para muitos cristãos que é o poder de Deus. E nós precisamos esclarecer isso. Milagres, curas, libertações, essas coisas não são o poder de Deus. Elas são resultados da manifestação do poder de Deus. São manifestações do poder de Deus operando de forma extraordinária, de forma sobrenatural ou às vezes de forma até mesmo natural. Mas essas coisas não significam o poder de Deus. E é isso que nós precisamos atentar, porque o Salmo de número 119, ele nos traz a importância da palavra de Deus, a primazia da palavra de Deus, como que essa palavra ela tem o poder vivificante. O versículo 25 diz assim, olha, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Portanto, nós como família que teme ao Senhor, ou família que nós tememos a Deus, nós deveríamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, com a convicção de que a palavra é o poder de Deus. Os milagres, as curas,
As libertações, a prosperidade, elas não são o poder de Deus, elas exibem o poder de Deus. Mas o Salmo 119 diz que a tua palavra vivifica-me, a tua palavra promove vida, a tua palavra produz vida, a tua palavra é o poder de Deus. E quando eu digo que parece que nós estamos colocando a Escritura, a palavra de Deus, como que secundária, porque as pessoas estão indo para a igreja em busca das curas, em busca de prosperidade, em busca de libertação, em busca de sucesso, de paz e de tranquilidade, quando na verdade a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. O versículo 2 diz que nós devemos buscar de todo o coração, buscar uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, uma dependência de Deus, um conhecimento do ser de Deus. Vejam bem, buscar o ser de Deus, conhecer o ser de Deus. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, ela nos regenera. A palavra de Deus diz que ela nos gera novamente, ela nos tira do estado de mortos em delitos e pecados. E um texto rico para nos ensinar isto, Ezequiel capítulo 37, quando fala do vale de ossos secos. E é ordenado ao profeta ali naquele sonho dizer e falar assim, pregue a palavra de Deus. E no final da pregação há um grande exército de pé que sai, que é vivificado daquele monte de ossos. O Tiago, primeiro capítulo, versículo 18, e primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz que nós somos regenerados ou gerados não por semente corruptível, mas por uma semente incorruptível. Nós somos regenerados, vivificados pelo poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o poder desse Deus. Paulo nos explica isso em 1 Coríntios, primeiro capítulo, que aprouve a Deus salvar o pecador pela loucura da pregação, pela cruz de Cristo, pelo Evangelho. Paulo em Romanos 1, versículo 16 e 17, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Perceba que nós, a nossa família, precisa resgatar essa verdade. O valor da palavra de Deus, a primazia da palavra de Deus. A sua palavra, ela é poder vivificante, ela é poder renovador, regenerador do Espírito Santo. O Espírito Santo nos regenera usando a palavra. Se nós não estudamos a palavra, se nós não centralizamos a palavra de Deus em nossas vidas, é porque nós não entendemos o poder da palavra de Deus. Observem que nos cultos, como que se luta para diminuir o tempo da pregação, da exposição das Escrituras. Como que as pessoas tentam trocar a exposição das Escrituras por um cântico, por um teatro, por uma inovação, por alguma outra coisa, e não percebem que nós estamos raliando o Evangelho, deixando o Evangelho de lado, quando a palavra de Deus é o poder vivificante. Versículo 25 diz então, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Versículo 37, desvia os meus olhos para que não vejam uma vaidade, vivifica-me no teu caminho. Versículo 50, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A fonte de plenitude de vida, a fonte da plenitude da nossa vida é esse relacionamento vital, íntimo com Deus, através da sua palavra. Voltando aí 1 Pedro 1,23, nós somos regenerados pelo poder da palavra. A palavra de Deus é o poder de Deus. Não são as curas, as libertações, a prosperidade. Ainda que Deus restaure uma pessoa morta fisicamente, dela uma ressurreição, somente a palavra de Deus tem o poder de vivificação. Só a palavra de Deus nos tira do estado de mortos em nossos delitos e pecados. Isso implica que, no seio da nossa família, nós deveríamos estar ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos.
Nós deveríamos estar investindo tempo estudando a palavra de Deus. E se a palavra de Deus, ela é o poder de Deus, ela é vivificante, ela é regeneradora, ela é renovadora, por que que nós não lemos mais a Escritura? Por que que nós não estudamos mais a Escritura? Ela é o poder de Deus. Por que que nós não gastamos tempo com os nossos filhos treinando-os na Escritura, se ela que é o poder de Deus? É ela que transforma o coração pecador, é ela que regenera o pecador, é ela que tira ele do estado de mortos e delitos em pecados, é ela que dá vida, é ela que promove a ressurreição espiritual. E mais do que isso, a palavra de Deus, como poder de Deus, ela nos dá estabilidade em meio às provações. Nós sabemos claramente pelas Escrituras que as pessoas piedosas, as famílias piedosas, as famílias bem-aventuradas, elas não são isentas de provações. 2 Timóteo 3, versículo 12, nos ensina que todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos em Cristo Jesus. E a Escritura nos dá estabilidade. A palavra de Deus, que é o poder de Deus, ela é poder sustentador. Ela não é só um poder renovador, regenerador, vivificante, mas é um poder sustentador para que nós venhamos caminhar nas provações, em meio às provações, em meio às tribulações. Porque em todas as provações, Deus em sua palavra, ele nos dá estabilidade. 1 Coríntios 10, 13 diz que nós jamais seremos tentados além das nossas forças. E Deus é fiel para nos promover o livramento, para que nós possamos suportar cada uma delas. Mas vejam bem, o versículo 50, 52, nos diz assim do Salmo 119: lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Versículo de número 52, esse. Depois o versículo 61 a 64 diz assim: laços de perversos me enleio, contudo não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Então vejam que nas provações, nas tribulações, nós de forma consciente, nós temos que nos educar, ensinar a palavra de Deus ao nosso coração e à nossa mente e treinar a nossa família, os nossos filhos, de forma consciente e deliberada para afirmar e reafirmar a bondade de Deus e a soberania de Deus, mesmo em meio às tribulações e às provações da vida. Versículo 67 nos ensina assim, olha: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Versículo 68, tu és bom e fazes o bem, e ensina-me todos os teus decretos. Versículos 75 e 76, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que com fidelidade me afligiste. Veja que a provação, a tribulação, ela tem um efeito benéfico, um efeito de santificação, um efeito restaurador nas nossas vidas. E o versículo de número 76, venha pois a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Concluindo, a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. Não são os milagres, não são as libertações, não são as prosperidades. Todas essas coisas são manifestações do poder de Deus. Mas a Escritura, essa é a palavra de Deus. Nós precisamos focar isso e enraizar isso no nosso coração. E se a palavra de Deus é o poder de Deus, então leia mais, estude mais, treine os seus filhos, treine a sua família nesta palavra. O Evangelho é o poder de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aplique isso ao seu coração, à sua família, à sua esposa e aos seus filhos.
E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Contudo, nós precisamos aprender isso. O poder da palavra de Deus. Não coloque a Escritura como coisa secundária. Não centralize a sua vida nos sinais, nos prodígios, nos milagres. Centralize a sua vida, a vida da sua família, a direção da sua família, a conduta da sua família, a piedade da sua família e da sua própria vida na palavra de Deus, que é o poder de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Até mais e um abraço a todos.